Bom dia a todos, né? Queria agradecer a presença de todos vocês. Antes mesmo, o tema é a apresentação dos relatórios resumidos da execução orçamentária do segundo bimestre de 2015 e gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2015. Quero agradecer a presença de todos os participantes, servidores municipais e todas as autoridades, aos nobres vereadores que fazem parte, inclusive, dessa comissão, o vereador Clodomiro Benedito Gonçalves, que sou eu, o presidente, Marcos Antônio Panice, o Mercadão, que é o vice-presidente, Edivan Campos de Albuquerque, que é o Ceará, o secretário, e Edmilson Marcelo Afonso Zaca, que é o vereador relator. Agradecer a presença do senhor Vladir, que é assistente executivo de finanças, a Cristina, que é diretora de planejamento, desculpa, o Cristiano, me perdoa, José Givaldo, que é contador, a Iracilda Nega, né, que é do departamento orçamentário, a Aline Escobim, que é assistente administrativo do departamento também orçamentário, o Geraldo Estevo, que é o secretário municipal de finanças, o Benedito Carlos Campos, que é assessor, e o secretário Marcelo Zanibon, secretário de Habitação. Em nome da Carol, eu cumprimento todos os demais servidores e pessoas que estão participando dessa audiência pública. O cidadão é o titular da gestão e não apenas mais um mero espectador das realizações do poder público. Ele exerce direitos, cumpre deveres e goza de liberdades em relação à administração pública. A audiência pública é uma das formas de participação popular e sua realização se constituem em uma prática das mais inovadoras no sistema jurídico e administrativo brasileiro. Diante do exposto e com enorme responsabilidade, mas com a tremenda satisfação que conduz os trabalhos dessa audiência pública, que tem por objetivo a apresentação dos relatórios resumidos da execução orçamentária do segundo bimestre de 2015 e gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2015. Inúmeras audiências públicas decorrentes da prestação de contas correspondentes à execução orçamentária e gestão fiscal do município de Hortolândia foram realizadas ao longo dos exercícios anteriores, e em todas sempre são apresentados números satisfatórios que demonstram que os recursos financeiros gerados pela população hortolandense estão sendo aplicados de forma correta e, principalmente, são revertidos em benefício à nossa população. Esperamos os dados da execução orçamentária do segundo bimestre de 2015 e da gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2015, que serão apresentados hoje, demonstrem que cada vez mais a aplicação dos recursos estão no rumo certo e desejamos pelos munícipes de nossa cidade. Desejo a todos os participantes um excelente trabalho e declaro abertos os trabalhos, passando a palavra ao Poder Executivo, o secretário Estevo, que conduz a essa audiência. Primeiramente, queremos agradecer ao presidente dessa comissão, aqui na Câmara dos Vereadores, o vereador Clodo, em nome dele, todos os vereadores que estão presentes nessa casa. É importante frisar que cabe à Câmara, e por isso nós sempre viemos aqui nas prestações de conta, o papel de fiscalizar o Poder Executivo, ou seja, de verificar a aplicação do dinheiro, né, ver como está sendo gestado isso, porque é uma das prioridades, não só legal, mas uma certa obrigação, vamos assim dizer, dos vereadores frente àqueles que os elegeram, né? Então, é importante para nós também vir até essa casa e fazer a prestação de contas. Na verdade, a principal apresentação nossa aqui vai ser do quadrimestre, né, o primeiro quadrimestre desse ano, então, que finda no mês de abril. E ele é importante porque já dá um início e o toque um pouco do que será o ano, né?
evidente que resta ainda 8 meses pela frente para a gente, né, trabalhar e ver a reação, né, principalmente no que tange a receitas municipais. Como é notícia para todos e conhecimento geral, neste ano nós tivemos uma pequena queda na arrecadação, né? E essa pequena queda na arrecadação nos impõe, como responsabilidade de gestores públicos, né, a necessidade também de melhor dimensionar, de readequar, de melhor otimizar os recursos públicos existentes, né, para a gente não deixar parar os serviços essenciais e parar os investimentos. Nesse sentido, a cidade de Hortolândia, ela é bastante privilegiada, porque nós procuramos fazer uma boa gestão e não fazer parar, principalmente os investimentos, né? Não parar aquilo que é investido, e há uma determinação do prefeito firme nisso, aqui o investimento na área da saúde, na área da educação, nas áreas sociais. Isso para nós, na área da habitação, está aqui o secretário de Habitação, Marcelo aqui. Então, isso para nós é bastante importante. Então, diante dos números, que talvez não sejam, como nos anos anteriores, acima do esperado, é um pouco a menos do esperado, mas faz parte do nosso trabalho. Acho que é nessas horas que nós temos que mostrar a nossa capacidade de saber lidar com essa situação. Agradeço a todos os presentes, né, a todos que estão aqui representando, seja da Prefeitura Municipal, seja aqui dessa casa, né, e aqueles que nos acompanham também através da TV Câmara Municipal de Hortolândia. Muito obrigado. Bom dia a todos. Agradeço as palavras do nobre vereador e amigo Clodo. Realmente você citou na sua fala que os anos que antecederam o município de Hortolândia tem o privilégio de chegar onde chegou com os resultados que chegaram. Isso demonstra a retidez da administração pública na aplicação dos seus recursos. É visto a olho nu o crescimento e a pujança desse município. As palavras que o nosso secretário falou, Estevão, vocês vão verificar que, de uma certa forma, ficarão demonstrados no relatório desse primeiro quadrimestre. Nós sabemos que o país passa por uma situação difícil. Nosso amigo e secretário Marcelo falou uma palavra já hoje, e o superávit, falei, isso já é uma palavra que vai cair no anonimato por enquanto, porque, né, realmente a gente vivia muito desse objeto chamado superávit, ou seja, sobra de recursos que seriam reaplicados no exercício seguinte. O ano que se findou, nós fechamos com superávit. Né? Na audiência que aqui fizemos, nós fechamos praticamente 0 a 0, sobrou R$58 mil. Ao troco que em exercício passado era 18, 20, 22 milhões. Mas conseguimos chegar a bom termo. Por quê? Porque o trabalho de planejamento, o trabalho do secretário, do senhor prefeito, que nos ouve, conseguiu-se chegar numa equação igualitária. Bem, feitas essas considerações, vamos verificar como que fica o primeiro quadrimestre do exercício de 2015. Os anexos que aqui serão demonstrados não são aqueles diferentes de outras vezes. O que muda praticamente dentro deles são o seu conteúdo. Nesse primeiro quadro, a gente procura demonstrar como foi o orçamento da prefeitura, ou seja, do município como um todo, como ele foi elaborado. Ele foi elaborado com a previsão inicial de 772 milhões, e aí envolvendo a prefeitura, a Câmara e o Instituto. Estou descontando desses 772 milhões as operações de crédito e os convênios que ainda não foram realizados. Ou seja,
eu não recebi até o momento 101.423.915 reais de previsões orçamentárias oriundas de financiamentos e de convênios com o governo federal ou estadual. Esse mesmo valor, mais abaixo, quando eu tratar das despesas, vocês vão verificar que ele também está contingenciado. E aí já mostra uma situação de retidez da administração e de cautela em não liberar despesas cujo recurso ainda nem sequer adentrou aos caixas. Então, esse mesmo 101 milhões de receita contingenciada aqui, de receita deduzida, está também contingenciada lá embaixo no que se refere à despesa. Aí eu teria, então, uma previsão líquida de 670 milhões. Nesse primeiro quadrimestre, a receita arrecadada foi 256, que, comparada com o mesmo período do exercício passado, nós tivemos aí uma arrecadação a menor, no mesmo período passado, de R$ 14.391.471. Aí, somada a receita da Prefeitura e do Instituto de Previdência. Já que o Poder Legislativo, ele não tem receita própria, ele vive das transferências de duodécimas que o município faz. Então, notem vocês que o município, em relação ao orçamento vindouro, teve uma queda de arrecadação de R$ 14.391.000, se comparada com a do exercício passado. Aí já nos dá uma luz no sentido de que a gente tem que realmente, o planejamento, o nosso secretário tem que chegar aí para os demais secretários e falar, olha, infelizmente nós temos que pensar um pouco diferente este ano para não chegarmos lá ao final do exercício com um déficit público que vai ser condenado. Essa mesma comparação nós estamos fazendo somente com o recurso da Prefeitura. Então, o orçamento da Prefeitura, a previsão que era 670 num todo, 574.876.000 refere-se ao orçamento da Prefeitura, a receita prevista da Prefeitura. O valor de arrecadação da Prefeitura foi 201.839.000, o total lá em cima era 216, mas só a Prefeitura deu 201.839. Isso equivale a dizer também que, comparado com o exercício passado, a Prefeitura não conseguiu arrecadar o que arrecadou no mesmo período do exercício passado. E a quebra aí foi de praticamente R$ 8.900.000. Já o orçamento do Instituto de Previdência, a previsão inicial dele era 95.700.000, ele arrecadou até agora 14.416.000, ou seja, apenas 15,6% da sua previsão. E aqui é bom que se diga que o orçamento do Instituto de Previdência, no que se refere às aplicações financeiras, que é uma receita forte de vocês, né, Carol? Ela mudou o critério de contabilização. Então, enquanto uma aplicação financeira não for totalmente resgatada, ela não vira receita de juros. Ela vai para uma conta chamada reavaliação de outros ativos, né? Que é uma variação patrimonial ativa, VPA. Com isso, esse ano, eles já acumularam 14.421.000, que só vai ser agregada à receita do Instituto quando realmente o título for, a aplicação feita for totalmente resgatada. Estou certo? É isso, cara? Ok. Mas eu coloquei esse valor aí para dizer, a hora que esse dinheiro adentrar aos cofres, então a receita dele chegou em 30,13%, quase atingindo a meta. Apenas para efeito de colocação, o orçamento que a Câmara vai receber para 2016, já não haverá mais a previsão de receita de juros de aplicações financeiras, não vai ter um valor grandioso, vai ser um valor compatível com a história daquilo que se vem se arrecadando efetivamente, para que não haja essa distorção aí. Quando o tribunal examinar
esses relatórios que serão enviados hoje para o sistema Aldesp, ele vai ler, ele vai ver o número estanque ali. Ele vai fazer um alerta. Fala, olha, o Instituto de Previdência não está cumprindo a meta de execução. Por quê? Por causa desse fator que foi pego de surpresa, ou seja, essa alteração ocorreu o ano passado, né, durante já a aprovação do orçamento do Instituto, que já estava com valor previsto grande de arrecadação de juros. Então, evidentemente que quando isso ocorre, vai ter que fazer uma justificativa, porque ele não sabe desses detalhes, ele vê o número a seco. Mas não, o Instituto não tem, está dentro da sua razoabilidade. O segundo quadro são as mesmas receitas, só que agora de uma forma um pouco mais detalhada, né, explicando o comportamento em termos de algumas rubricas de receita orçamentária de maior significação. O ICM é o nosso carro-chefe, sempre foi, né? Ele praticamente cresceu de um ano para o outro. A inflação, né? Ou seja, ele não cresceu. Quanto muito até agora, ele deu 6,42% em relação ao exercício passado. Isso sem projetar o número do ano passado para cá. Os valores que nós estamos colocando em 2014 são valores à época. E assim sucessivamente. Era a primeira fonte de receita nossa. A segunda maior fonte de receita nossa é o ISS, que este ano, em função de uma alteração de pagamentos de ISS da empresa, a maior prestadora, que é a IBM, ela, em função também da crise mundial, né, o ISS, ou seja, a prestação de serviço dela tem caído, e isso afeta diretamente o município, que tem um percentual de arrecadação em cima dos contratos que eles firmam lá, e havendo uma queda na produção deles, evidentemente também que o nosso ISS cai. Isso aí tem representado uma queda até o presente momento de 6,46%, se comparado com o mesmo período do exercício passado. O ITBI é uma receita forte, ele subiu, mas subiu praticamente em função de que 2013 houveram muitas aquisições de veículos, né, que estão se renovando agora. Então, o crescimento foi bem forte. Desculpe. Imóveis, ITBI. O crescimento esse ano, essa receita de imposto de transmissão de bens imóveis, ela é muito sazonal, né? Ou seja, a gente não tem controle sobre ela. Ou seja, quem gera essa receita são a venda de imóveis. Se ela tiver um aquecimento, essa receita é alta. Se não tiver, então, neste período comparado com o exercício passado, nesse primeiro exercício, teve aí um crescimento. As taxas, praticamente, esse ano, até abril, não houveram uma forte arrecadação dela ainda, e até com 65% a menos, isso porque foi lançado a posteriori. Então, a receita desta taxa, que até o ano passado entrava em fevereiro, ela vai adentrar a partir do mês de maio. A nossa dívida ativa também, ela caiu em função ao mesmo período do ano passado. O Fundeb, praticamente ele não cresceu a inflação, mas assim mesmo a gente recebe do fundo mais... Bom dia, tudo bom? A gente recebe do fundo mais abaixo, vocês vão ver, mais do que aquilo que a gente remete. Para ter uma ideia, nós recebemos 30.842.000, e mais abaixo, retenção para a formação do Fundeb, nós mandamos 20.306.000. Nós tivemos um ganho lá do Fundeb na ordem de 10.536.000, basicamente a mesma coisa que ocorreu no mesmo período do ano passado.
O IPVA, sim. O IPVA cresceu 14%, né? Ou seja, a mais daquilo da própria inflação. Isso já é em função da comercialização de veículos adquiridos aqui para a Hortolândia. A receita de convênios também era sazonal, né? Nesse período, no mesmo período do ano passado, ingressou 18 milhões, agora 4 milhões. Houve uma queda dessa arrecadação, muito embora não possa ser considerado como queda, porque o dinheiro não entrou nesse primeiro quadrimestre, poderão adentrar nos exercícios, nos meses subsequentes, que é exatamente aqueles 101 milhões que está lá em cima contingenciado para efeito de efetivação de gastos. O Instituto de Previdência, em função daquela que nós já conversamos, arrecadou 14 milhões, e as demais receitas somaram 11 milhões. Então, tivemos um total bruto de arrecadação de 236 milhões 562 mil, reteve para o fundo, para a formação do Fundeb 20 milhões, a arrecadação líquida tomou 216,256. Como falamos, o ganho do Fundeb está em torno de 10 milhões e meio. Abril. Nós estamos medindo aqui o período do primeiro quadrimestre de 2015. Ok? Mas esses 236 milhões é bruto. Na prática, descontado o que reteve para o fundo, que é o Fundeb, nós trabalhamos com 216 milhões. Só que esse fundo, se o senhor verificar a receita dele lá no item Fundeb, conseguiu alcançar lá, esse fundo nos remeteu 30 milhões 842 mil. E nós remetemos para esse fundo 20 milhões 306. Nós tivemos um ganho de 10 milhões e meio. O ano passado tivemos um ganho nesse mesmo período, praticamente igual, 10 milhões e 600. Tá? Esse dinheiro vem em função do número de alunos matriculados, etc. Tá? Cabendo ressaltar que esse de 30 milhões que nós estamos recebendo, ele tem que ser 100% gasto no ensino. Ele não entra naqueles 25% de gastos da educação. O que entra lá? O que foi retido. O valor retido entra como um gasto indireto. Quando esse dinheiro volta, eu preciso gastar 100% dele no ensino. Existe uma faculdade de eu gastá-lo até 95% no mínimo, e nos 3 primeiros meses do exercício subsequente, gastar essa diferença. Isso ocorreu o ano passado, nós não conseguimos gastar os 100% da receita dele. Não deu tempo de gastar o dinheiro. Aí nós criamos uma conta bancária específica só para esse exercício, para recepcionar esses recursos, conforme determinação do próprio tribunal, e até 31 de março nós quitamos os 100%. Quando a auditoria vier fiscalizar, ela vai ver que o município gastou 97%, e o que soma com o que gastou agora, fecha os 100%. Essa conta não pode fechar com menos de 100% até 31 de março do exercício subsequente. Agora, no que se refere à despesa, como vimos, a despesa fixada, a exemplo da receita, é os 772 milhões. Nesse orçamento, já aumentamos ele em 970 mil, com suplementação de dotações, cujo recurso era excesso de arrecadação. Eu fiz questão de frisar ali que é convênios, porque nós não temos excesso de arrecadação. Vocês viram que a nossa receita está aquém da realidade. Então, não se fala em excesso, não se fala em superávit este ano, por hora, não se fala nada disso. Pelo contrário, temos que restringir despesa, para que lá no final de dezembro chegamos na condição que chegamos em 2013, em 2014, desculpe. Será que chega naquele valor esse ano? 772? Não. Não chega. Nem pensar. Nem se vier todo o recurso previsto de financiamento e de convênios que a Secretaria de Planejamento orçou, provavelmente nós teremos, na situação de hoje, Cristiano pode falar melhor que eu sobre isso,
Mas nas condições de hoje, nós estamos com um déficit, chegaríamos com um déficit de uns 7 a 8 milhões. É isso, Luciano? Na última projeção que a gente fez, que é com base na arrecadação até abril, né? Então aí você projeta essa arrecadação até o final do ano, já deu assim, a projeção de déficit de arrecadação do Tesouro é de 9 milhões. Todo mês a gente vai reavaliando, né? Vai fazendo o cálculo e pode ser que aumente, pode ser que diminua, né? A gente está torcendo para ter uma melhoria aí no segundo semestre, mas ainda não dá para saber, né? Se isso ocorrer, eu esqueci seu nome, desculpe. Ceará, desculpe. Em havendo isso, vereador, mais esforços a administração tem que fazer, no sentido de contingenciar mais despesas, para que chegue em 31 de dezembro, esses 9 milhões, se configurado, tem que equacionar a despesa, para que a receita e a despesa chegue junto. Senão vai acontecer aquilo que não se pode chamar déficit público. Déficit público significa dívida a curto prazo a pagar. Okay? Nós já estamos tomando algumas medidas nesse sentido para tentar minimizar esse problema. Mas também é interessante assim, que a Câmara, né, consiga aí ajudar a gente, que nem ela ajudou ano passado, né, devolvendo um recurso expressivo para a Prefeitura. Se ela conseguir, por exemplo, devolver o mesmo montante que ela devolveu o ano passado, isso ameniza o nosso déficit orçamentariamente financeiro. Não. Tá? Né? Se tiver alguma obra assim... Se caso assim, o prefeito consiga um projeto e que vai ter uma contrapartida de 2, 3 milhões, nós não vai ter essa contrapartida? Perde a obra? Corre o risco. Sim. Não dá. Se tiver que contemplar uma despesa nova, certo? Equacionando o déficit, alguém tem que ser sacrificado. Ele pode falar mais de cada, mas em linhas gerais é isso que vai acontecer. Aí nós temos que pensar, né, e ver o orçamento, onde existe ainda alguma folga, o que está difícil, né? A gente teria que procurar alguma coisa ou economizar em algum lugar, em algum contrato, né, para achar esse recurso, né, para contrapartida, e você vai deixar de fazer alguma coisa para atender. Se isso for prioridade, alguém vai ter que sofrer. O senhor entendeu? Entendi. Porque não estamos trabalhando, não é nós. A coisa está esticada. Ninguém está trabalhando com folga, né? A gente ainda pode dar graças a Deus de ter feito aqui uma execução anterior. A gente pode se considerar bem, porque anteriormente a gente vinha vindo bem. Não que nem outros por aí que vieram devendo. Agora se complicaram mais ainda, porque a situação agora não está boa para se falar, eu vou fazer isso, eu vou expandir isso, né? Então a gente consegue ainda manter o equilíbrio, evidentemente, com todo esse trabalho de planejamento e outra, com a participação não só do senhor prefeito, que tem nos auxiliado muito e ouvido nesse sentido, como também de todos os secretários da Prefeitura, que estão cientes disso, estão colaborando, haja vista, nosso amigo Marcelo, da Secretaria de Habitação, está aqui, pode testemunhar de que nós já fizemos várias reuniões a respeito desse assunto. Qual o gasto hoje com a folha? Está em quanto por cento? Eu vou chegar lá. Cheguei atrasado. Vai chegar agora, né? Vou chegar daqui a pouquinho. Tá, eu tenho mais um 10 minutos. Vai sair, eu posso falar antes, sem problema nenhum. Esse quadro que a gente mostra são os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele faz parte dos relatórios da gestão fiscal. Então, veja, a nossa receita corrente líquida, que o ano passado, no mesmo período, era 553 milhões e meio, o mesmo período deste ano ela foi apenas para 560 milhões e 900 mil. Ela cresceu em relação à passada somente 1,34, nem a inflação. Com isso, a nossa folha de pagamento, que o ano passado estava em 43,36, neste mesmo período, hoje nós estamos em 48,7. Aí incluindo
o gasto da folha do pessoal ativo, os encargos, os inativos, pensionistas, que somam 42,26%, e a terceirização, que somam mais 6,44%. Então, hoje, em 30 de abril, o gasto da folha de pagamento da Prefeitura, Instituto de Previdência, já que a Câmara tem o seu limite próprio, é diferente, não entra aqui. Ela está em 48,7%, em função desse baixo crescimento também da nossa receita corrente líquida em relação ao mesmo período do ano passado. Esse número pode diminuir ou pode aumentar, em função agora do reajuste que vai haver esse mês, já está autorizado em 8,13, né, Cristiano? Aí já está embutido aqueles 3,79 concedidos em janeiro. Então, esse ano, a nossa folha vai crescer só em termos de reajuste, ela vai crescer 8,13 e mais 3,79, isso dá 12,20 de crescimento sem contratação. 12,20 de aumento na nossa folha. Esse limite, por sua vez, ele não pode ser superado aos 51,30, o limite máximo é 54. Só que quem está abaixo do limite, o limite prudencial é 95% de 54, daria aí o 53,30. 51,30, desculpa. Então, eu teria uma folga aí, mais ou menos, de 287 milhões e 700 para 273 milhões, essa é a folga que a gente teria para trabalhar. Isso daria quanto? 14 milhões. 14 milhões. Se crescer mais que isso, algo tem que ser feito. A não ser que os 560 ali suba, né? Ok? Ok. É porque eu vejo assim no departamento, falta muito funcionário. É certo, tem vários concursos em andamento. Então, se chamar o que realmente precisa a secretaria, vai chegar ao teto, então. Olha, para se chamar, ele tem que ser ouvido lá, porque isso gera uma despesa de caráter continuado. A despesa de caráter continuado, obrigatoriamente, ela tem que passar por um crivo orçamentário no ano que ela vai entrar em vigor e mais 2 períodos para frente. Se ficar comprovado que isso vai comprometer o índice, o percentual, não há como contratar. Ou alguém terá que ser exonerado. Porque esse número, ele é matemática, 2 e 2 é 4. Né? Se eu tiver 10 aqui, uma nota de 100 vai virar 100 se eu dobrar, se eu rasgar, colar de novo, vai virar 100. E aqui é a mesma coisa. Algum lado, se ocorrer uma contratação que altere substancialmente esse número ao longo do exercício, o planejamento tem que ser ouvido. Pois não, Cristiano? A gente tem que tomar cuidado, porque, como o Vladir mostrou ali, né, a receita corrente líquida praticamente não cresceu de um ano para o outro. E, né, se por acaso houver uma queda, ou essa receita ficar estagnada e a nossa folha vai crescer, né, com todos esses reajustes, nós corremos sério risco de já ultrapassar esse limite aí durante o ano ou até o final do ano. E se isso acontecer, daí a prefeitura tem que tomar as medidas necessárias para voltar, né, para um percentual ali abaixo do limite prudencial. Que significa o quê? Você, né, começar assim, mandar a gente embora, né? Você começa tendo que demitir comissionados, você pode chegar ao ponto de ter que demitir pessoas que estão em estágio probatório, por exemplo, né? Mesmo tendo passado no concurso. Quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado com essas contratações esse ano, e a gente já está tomando esse cuidado, né, para realmente não correr esse risco lá na frente. Viu, vereador? Se o senhor vê, por exemplo, esse 1,34 ele é apenas vegetativo. Se o senhor corrigir o valor de 553, trazer a inflação de hoje, a receita lá atrás seria maior que a de hoje. Vê se você entendeu. Vamos supor que eu jogo lá em cima 8% em cima de 553. Já ultrapassa o valor que eu tenho aqui hoje. O senhor está entendendo? Então, realmente vai ser um ano difícil. Mas isso, eu acho que não só a Câmara já está ciente disso, o prefeito tem colocado isso para os vereadores, né, Clodo?
e também todo o corpo de secretariado, o secretário de Finanças, tem falado, insistido em restringir despesas, fazer o essencial, né? Sem prejudicar, evidentemente, os serviços essenciais, saúde, né? Segurança, educação, mas assim, o senhor falou de obra nova, é muito bom, né? Se não houver contrapartida, o dinheiro será bem-vindo, viu? Se for a fundo perdido, melhor ainda. Provavelmente também, acho que todo mundo viu aí o corte que o governo federal fez, né, de 70 bilhões no orçamento, que em grande parte desse corte foi o quê? Foi em investimentos, em emendas parlamentares também, né? Então, a gente acha que, assim, dificilmente vai ter coisa nova aí de convênio, né, até o final do ano por conta desse corte. E já está tendo uma dificuldade, assim, até para receber os recursos que já estão contratados, né, com os convênios que já estão em andamento, por causa do contingenciamento que eles estão fazendo lá. Quer ver? Sobre esse assunto que ele falou, lê lá, receitas de convênios, no mesmo período do ano passado, quanto nós recebemos? 18 milhões e 242 mil. Vê hoje, o mesmo período deste ano, 4 milhões e 230. Ou seja, as transferências voluntárias, também o governo federal, em função dos problemas que ele tem lá, ele também está restringindo. É efeito cascata, né? Vai caindo, né? Perfeito, usou a expressão correta, efeito cascata. Eu acho que deve ser até a última pergunta. Tem um requerimento meu tramitando lá no governo. Eu estou pedindo informação sobre as dívidas, financiamento, né, financiamento que foi feito, como a Ponte Estaiada e outros que estão vindo aí. Em quanto que está hoje o valor total desses financiamentos a longo prazo? Hoje, a dívida que a prefeitura tem é 113 milhões e 403 mil reais, total. Dívida consolidada, incluindo a Ponte Estaiada. Toda essa dívida, ela está sendo amortizada, ok? E a prefeitura tem honrado tanto o pagamento de juros como de amortização. Como eu provo isso? Que o resultado primário apurado no exercício, vocês vão ver que ele é superior à meta estabelecida na lei orçamentária. O que é o resultado primário? É o dinheiro, os recursos que me sobram para pagamento de dívida, ou seja, se ele é positivo, significa que eu consegui honrar todos os meus compromissos. Se esse resultado fosse negativo, eu não estaria pagando sequer juros do financiamento que eu fiz. Não é o caso de Hortolândia. Ele não só honra com todo o pagamento da sua dívida, e aqui nos 113 milhões, incluídos os precatórios, não só honra isso, como também aloca recursos orçamentários em cada exercício suficiente para atendimento dessas despesas. Evidentemente que eu não tenho aqui para o senhor ver o quadro detalhado, mas eu posso enviar ao Legislativo, fica anotado e encaminho para o senhor uma relação analítica do quadro que compõe a dívida do município, ok? Essa dívida, ela não é fixada, né? Porque, por exemplo, a ponte foi no dólar. Tá, ela está transformada em real, está dentro dos 113 milhões. Mas se o dólar subir... Ok? Essa dívida, o ano passado, eu não projetei ela aqui, mas o ano passado estava em 123 milhões. O que aconteceu esse ano? Amortizamos, né? Isso em data de 30 de abril, essa dívida chega a 113 milhões e meio. O senhor vai ver por aqui, tem um quadrinho aqui, deixa eu ver. Exato. O senhor está vendo que a nossa dívida consolidada, o limite
Aqui são pagamentos. Nós gastamos até agora 11.340 para amortizar a dívida. Ou seja, nós poderemos gastar até 120, nós gastamos 2. Nós estamos bem aquém do nosso limite de gastos. Ok? Podemos voltar lá? Obrigado. Bom, aqui então, esse quadro nós já havíamos comentado sobre ele, né? Bom, voltando lá então. Nós suplementamos esse orçamento de 772 milhões com recurso de excesso, mais proveniente de dinheiro de convênios. Exemplo, eu não previ de receber um dinheiro X de convênio. Se esse ano ele ingressou, eu não havia previsão orçamentária para ele, toda a despesa dele será feita em função desse dinheiro novo que entrou. Como são feitas suplementações? Por fonte de recurso, tá? Esse dinheiro eu vou suplementar com o recurso dele mesmo, só para que ele ingressou no próprio exercício. Aí sim, nós temos lá o superávit financeiro. Cadê o Marcelo? Tivemos superávit financeiro? Tivemos, mas nas contas de convênio. Lá não se mexe, né? É dinheiro deles mesmo. É carimbado. Então, eu já usei do que sobrou do ano passado de convênios, 20 milhões, 810 mil reais estão aqui no orçamento desse ano. Esses 20 milhões, o ano passado, retrasado, quando estivemos aqui falando, era de recursos próprios. Hoje não temos ele. Bem, com referência a isso tudo, então, nosso orçamento descontado o contingenciamento de convênios e empréstimos que não ingressaram ainda. Então, estou tirando lá 101 milhões e meio praticamente, porque se eu não entrei a receita, eu vou contingenciar a despesa, ele tem que contingenciar, senão, déficit. Tivemos aí uma despesa autorizada líquida de 692 milhões e processamos, ou seja, realizamos de empenho até a presente data 313 milhões 693 mil. Notem que aí não é o total da despesa paga, é o total da despesa empenhada. O que está dentro desse valor? Todos os contratos em andamento, aqueles que vão ter vigência até 31 de dezembro já estão processados, dentro desse valor. Os que vencem antes também estão processados até a data do seu vencimento. Em termos comparativos, nós executamos praticamente 45% do orçamento, contra 46% do ano passado. Ainda temos um saldo de dotação de 55% praticamente, 378 milhões e 600 mil a se empenhar. Este valor de 378, se concretizado, a Receita tem que entrar. Caso contrário, nem isso poderá ser gasto ao longo do período de maio até dezembro. Aqui um quadro comparativo, confronto de receita e de despesa. Prefeitura e Câmara, porque a Câmara, muito embora não tenha receita, mas ela tem a despesa e computa-se junto com a da Prefeitura. A nossa receita foi 201 milhões, como já vimos anteriormente. Empenhamos da Prefeitura 306 milhões e 900. Eu estou aí em termos meramente comparativos entre receita e despesa, empenhado de um déficit de 105 milhões. Estou devendo 105 milhões? Não. Despesa empenhada não significa despesa efetivamente realizada, né? O empenho, já falamos, é o primeiro estágio da despesa. É o regime de competência. Certo, Racol? Nasceu a despesa, nasceu a obrigação, nasceu o registro contábil. Então, esse valor de 306 milhões, tem empenhos aí dentro que sequer ainda foram liquidados, ou seja, a mercadoria não chegou, a obra não foi executada, o serviço não foi executado, mas o comprometimento orçamentário, e eu vou ter que ter recurso para ele lá em 31 de dezembro, isso não tenha dúvida. Esse quadrinho aí, em fevereiro, quando a gente estiver aqui para fazer as explicações, esse quadrinho não vai poder estar ali negativo.
A mesma coisa acontece com o Instituto de Previdência. Lá, praticamente, eles têm um orçamento, basicamente, não tem ainda um volume muito grande de despesa. Tem poucas pessoas aposentadas. Estão fazendo caixa para aposentadorias futuras. Né? Então, ele está dando superávit, quer da despesa empenhada, como da despesa liquidada ali embaixo. Praticamente, eles têm sobra de recursos. Muito embora ainda não tenham contabilizado os juros de aplicação financeira que, conforme eu já expliquei lá anteriormente. Mesmo assim, eles não conseguem gastar e não devem gastar. A finalidade do Instituto é fazer estoque de dinheiro para bancar futuras aposentadorias, de acordo com o estudo atuarial que eles fazem anualmente lá. Se comparado, então, essa mesma situação da despesa, agora com a despesa liquidada, ou seja, aquela que já efetivamente eu tenho que pagar, dentro dos seus respectivos vencimentos. Então, eu teria, em vez de 306 milhões de despesa totalmente empenhada, a minha liquidação chegou a 160 milhões e meio, eu estaria aí com superávit de 41 milhões e 350. Ah, posso aumentar o orçamento do governo? Não. Né? Isso aí é um superávit da execução orçamentária. Né? Ela vai se concretizar lá na frente e tem que empatar essa conta. Não é sobra de dinheiro, note bem. Não é superávit financeiro, é superávit orçamentário, é diferente. Mas a prefeitura dispõe de recursos para pagar esses dispõe de recursos para pagar os 160 milhões de despesa efetivada aí até a presente data. Desculpe, até 30 de abril, que é o nosso relatório. Não foi, né? Não. Bom, o que acontece com os restos a pagar da prefeitura? Os restos a pagar se distinguem em dois, os processados e os não processados. Os não processados são todos aqueles que já foram empenhados, como já tinha falado anteriormente. Então, eu tenho um resto a pagar de empenhos do exercício a pagar de 152 milhões. E tenho de exercícios anteriores, não processados, 17 milhões e 600. Em contrapartida, eu tenho uma disponibilidade de 75 milhões, então o meu lastro financeiro para esses empenhos não processados é de menos 76 milhões e 800. Pois não? Eu quero agradecer, né? Está bem explicado, mas eu tenho uma reunião agora às 11 horas. Okay. Agradeço a sua presença. Quero agradecer ao companheiro Clodo aí, que é presidente, viu? Mais alguma informação eu pego com o senhor aí, tá? E ao Estevo, né? E ao Marcelo e a todos vocês aqui presentes. Quero agradecer e, em outra oportunidade, eu quero deixar reservado mais horário. Tem uma coisa tão rica que é essa informação. E quer dizer que lá na prefeitura a gente está à disposição do nobre vereador, se assim o desejar. Obrigado, senhor. Bem, voltando ao nosso relatório, os não processados a gente coloca aí, mas basicamente ele não é um compromisso que eu tenho que pagar. Só vou pagar quando acontecer o quê? Quando ele se processar. Ou seja, a despesa efetivamente se realizou e eu tenho que pagar no seu vencimento. Com isso, eu tenho no todo um laço financeiro de praticamente 69 milhões e meio. O Instituto de Previdência, ele não tem restos a pagar de exercícios anteriores, a Carol pagou tudo, né? Zerou a Raquel, desculpe, a Carol, ela. E os desse exercício, ela tem 1.254 não processado, e já pronto para pagar, nesse período, tinha 29 milhões e meio. Em ambas as situações, vocês têm laço financeiro. Com referência aos encargos sociais, só um demonstrativo de que a prefeitura tem cumprido todos os seus compromissos, quer com o INSS, quer com a Ortoprev, que está aqui presente, na figura da Raquel e da Carol. E elas não podem ser testemunhas, nós estamos falando a verdade aqui, tá ok? Tá ok, então tá bom. Eu sei. Bom, aqui são outros limites.
que a lei de responsabilidade nos impõe para efeito de enquadramento, sempre com base na receita corrente líquida. Então, veja, a despesa com pessoal, nós já falamos, chegou a 48,7%, nosso limite previdencial é 51%, estamos dentro, inativos também estamos dentro. A terceirização, desculpe, despesa de pessoal, nós estamos com 48,7%, dos quais o gasto com pessoal e inativos de encargos atingiu 42%, e terceirização de mão de obra que incide no gasto de pessoal em mais 6,44%. Ambos estão dentro do nosso limite, quer prudencial, quer geral. Relatório da gestão fiscal, os gastos com inativos somaram 14.900.000, 2,66%, está dentro do limite, a mesma coisa com a dívida consolidada. Operações de crédito até a presente data, nós não fizemos nenhuma e nem vamos fazer, que são os aros, né? Ali embaixo, desculpe, mudei o assunto. Operações de crédito, exceto o aro, nós ainda não adentrou nenhum recurso proveniente do empréstimo feito do programa Pó-Transporte. Por isso que lá nós já excluímos como despesa do lado de lá. Concessão de garantia, para efeito dos financiamentos existentes, nós concedemos 63.900.000 de garantia, isso somou 11,4%, o limite é 22%. E antecipação de receita, ou seja, o cheque especial nós não fizemos, nem vai fazer, nunca usamos, o percentual é 0. O ensino, com base na receita tributária e impostos arrecadados até abril, que somaram 161 milhões, eu cheguei a um gasto de 52.984, tenho aplicado até agora 32,79%. Esse é o valor da despesa empenhada, né? É o total dos empenhos feitos a favor da educação. É evidente que até o final do ano, esse percentual de 32,80% vai chegar ao patamar de 25,6%, 25,7%, que é o que nós temos gasto, porque o que vale até o final do ano é a despesa paga até 31 de janeiro de 2016. É ela que vai nos estabelecer esse percentual. Aqui apenas os empenhos já realizados. Para efeito de empenhos liquidados, nós estamos na faixa de 22,5% gasto até 30 de abril. Não estamos fora do limite, porque o limite de 25% é lá em 31 de dezembro, ok? A saúde, a aplicação é o mesmo valor que eu tenho que gastar na saúde, só que em vez de 25%, na saúde eu gasto 15%, e aí sim, lá é sempre comparando com a despesa liquidada. Então, a saúde já consumiu de recursos 20,82% até abril. Eis que gastou 33.644.000 de recursos próprios, fora os recursos conveniados. Aqui mede apenas recurso próprio. Esse percentual de 20,82% deve chegar a 28%, 29% até dezembro, mais ou menos. E o limite é 15%. Não, da saúde é 15%. Saúde é 15%. Saúde é 15%. 25% é educação. Esse quadro, ele demonstra assim, você tem dinheiro para comprovar o pagamento das suas dívidas? Aqui, esse quadro não só mostra que tem, como ele diz que está sobrando. Por quê? Ele fecha de uma certa maneira que a gente não concorda, mas os números não são nossos. Eles vêm do sistema UDESP. Eles estão somando recursos aqui, por exemplo, haveres financeiros, estão somando como disponíveis. O que é haveres financeiros? Em função das novas legislações sobre contabilidade, pelo regime de competência, as receitas têm que ser contabilizadas pela competência. Então, todo crédito tributário a receber do exercício, eu sou obrigado a contabilizar com haveres financeiros. Isso me dá uma expectativa de uma receita de 114 milhões de impostos que eu lancei, IPTU, ISS, taxa de licença. Então, está contabilizado a receita. E ele soma com o disponível. Então, eu teria lá 219 milhões de receita. Em contrapartida, a minha dívida consolidada, excluindo a dívida previdenciária,
Aqueles 113 seria 105 milhões e 800. Então, mais os passivos reconhecidos, eu teria uma dívida fiscal líquida de 149. Então, ele me diz o seguinte: o exercício passado, a minha dívida fiscal líquida era menos 119, desse primeiro quadrimestre é 149, por quê? Tem um monte de dinheiro aí dentro somado, que na realidade aquele 114 no final do ano ele vai zerar, porque todos os créditos a receber são transferidos para quem? Para a dívida ativa. Quem não pagou vai para a dívida ativa. Aí não entra mais nesse cômodo. Por isso, mas mesmo assim, o ano passado ficou com valor a favor do município, ou seja, eu tinha dinheiro para pagar toda a minha dívida. Muito embora não é o que vai ocorrer, né? Mas ele mostra que a solidez existe aí também. O resultado primário, nós já falamos sobre ele já hoje, né? Ele vem com resultado primário positivo, ou seja, os meus juros estão ali pagos, as amortizações estão ali baixadas, pagas, e ainda me deu um resultado primário positivo de 58 milhões. E a meta que o Cristiano estabeleceu lá na lei de diretrizes era de 33 milhões e 600. Você está superando a meta do resultado primário também. Esse sim é significativo, porque eu tenho que demonstrar que eu tenho recurso para pagar juros, né? Exclui, evidentemente, de todo esse movimento, exclui as despesas com juros, com amortização, e as receitas de aplicações financeiras, só ficando ali como dedutível mesmo a receita patrimonial líquida, que são dividendos, aluguéis, essa coisa. Bom, gente, em resumo, era isso aí que a gente tinha que colocar para vocês nesse primeiro quadrimestre. Colocar, evidentemente, à disposição se tiver algum questionamento, alguma pergunta a ser feita. Caso contrário, eu agradeço a presença de todos vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Esperamos retornar em outras ocasiões. E posso passar a palavra para o nobre vereador Clodo para que faça o seu encerramento. Alguém tem uma palavra? Obrigado, gente. Agradecer mais uma vez aí a Secretaria de Finanças, que vem fazer essa audiência pública no sentido de mostrar e abrir o orçamento da Prefeitura para nós, né? Não poderia deixar de agradecer ao Dr. Paulo, né, por ele que nos auxilia na questão jurídica dessa comissão. Então, muito obrigado, Dr. Paulo. Agradecer a todos os servidores da Câmara, da Prefeitura, que nos auxilia. Então, eu declaro aqui encerrada a audiência pública, uma vez que não há nenhum questionamento. Muito obrigado e que Deus acompanhe todos vocês.